Bom dia, povo amado da cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Amarante. E eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã uma exposição do Salmo de número 110. O Salmo de número 110 é um salmo escrito pelo rei Davi. E esse salmo ele foi escrito muitos anos antes de Jesus Cristo nascer e fazer a sua obra neste mundo. O salmo de número 110, ele começa dizendo assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então veja como mesmo Davi, lá no Antigo Testamento, ele já entendia que o ser de Deus, ele é distinto em personalidades diferentes. E ele vai retratar o Senhor conversando com o Senhor. Ele vai falar que Iavé ou Javé disse para Adonai, para que ele se assentasse à sua direita. Esse é um salmo messiânico. Isso é Deus Pai falando para Deus Filho, que é Jesus Cristo, para que ele se assentasse e governasse desde o céu, sentado à destra de Deus. E o salmista, ele continua lá no versículo de número 4, ele vai falar outra coisa. Após ele já ter dito que o Messias ou que Jesus Cristo se assentaria à destra de Deus até que os inimigos dele fossem postos debaixo dos pés dele, ele fala o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja que esse Messias, ao qual Davi já adorava, ele não somente se assentaria à destra de Deus para de lá governar o mundo, e nós sabemos que foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo após sua morte, ressurreição. Ele subiu aos céus, ele ascendeu aos céus e se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas que lá ele exerce um papel também de sacerdote. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que significa que é um sacerdote para sempre. E o sacerdócio dele não é temporário, ele não muda, ele é eterno. Esse sacerdócio é diferente do sacerdócio levítico. O que era que o sacerdócio levítico fazia? O sacerdote do Antigo Testamento, ele matava um animal e o sangue daquele animal serviria para purificar os pecados do povo e também do sacerdote que sacrificou, pois o sacerdote era pecador. Entretanto, antes mesmo de existir o sacerdócio levítico, aparece um personagem misterioso na Escritura, e esse personagem é Melquisedeque. E vai dizer o texto bíblico de Gênesis que esse Melquisedeque, antes de existir sacerdócio, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque, ele parece um personagem que até viajou no tempo, pois ele era um sacerdote de Deus antes de existir sacerdotes. E esse personagem ele aparece para validar o sacerdócio de Cristo, pois somente os filhos de Arão, que era o descendente de Levi, deveriam ser sacerdotes. Porém, na genealogia de Jesus Cristo, não tem Arão. Então, como que Cristo ele poderia ser sacerdote se ele não era descendente de Levi, se ele não era filho de Arão? Ele poderia ser sacerdote porque o sacerdócio dele não era segundo o sacerdócio levítico, mas segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que não é mencionado nem o pai e nem a mãe de Melquisedeque,
nesse seu fim de existência. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. Era um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, pois Cristo, ele ofereceu um único sacrifício uma única vez, e ele era o sacrificador, e o próprio sacrifício era o sangue dele e não o sangue de animais que foi derramado para lavar o pecado do povo. Ele tem um sacerdócio superior. Mas não somente ele é rei, não somente ele é sacerdote, mas ele também é o juiz. O versículo 5 do Salmo 110 diz assim: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então veja que esse Senhor, ele também fará o quê? Ele voltará, ele subiu aos céus, ele se assentou à destra de Deus, ele intercede como nosso sacerdote, mas um dia ele se levantará do seu trono para voltar e julgar os vivos e os mortos. E naquele dia os seus inimigos terão suas cabeças esmagadas. Os reis das nações que negaram a esse Senhor serão julgados. E a pergunta que eu faço a você é: o que acontecerá com você quando Jesus Cristo voltar a esse mundo? Veja, o Salmo 110 foi escrito muito antes da primeira vinda de Cristo. E o Salmo 110 já diz que iria vir o Messias. E muitas pessoas não acreditavam que esse Messias ele iria nascer, mas ele de fato nasceu, e ele de fato subiu aos céus, e ele está sentado à direita de Deus, e ele é o nosso sumo sacerdote. Isso significa que ele também voltará. Se as profecias a respeito da primeira vinda de Cristo se cumpriram, por mais que muitas pessoas achassem que estivesse demorando, elas se cumpriram, quanto mais se cumprirá as profecias com respeito à segunda vinda de Cristo. O cumprimento das primeiras profecias bíblicas da primeira vinda de Cristo, elas servem como penhor, como a garantia de que a segunda vinda dele ocorrerá. E você? Você confia nesse sumo sacerdote? Você tem Jesus como o seu rei, aquele que manda na sua vida, que manda e você obedece, e você é servo dele? Ou você é rebelde? Ou você está contra esse Senhor de toda a terra? Então veja que quando ele voltar, se você é contra ele, a sua cabeça será esmagada. Que você se converta e se arrependa e confie nesse sumo sacerdote, que quando ele volte, ele não seja apenas o seu juiz, mas que Deus seja o seu Pai e lhe livre da condenação eterna. Essa era a mensagem que eu tinha para você nessa manhã. Medite e pense nela. Eu convido a todos vocês que vocês nos visitem na nossa igreja, que fica no centro da cidade de Amarante, na Avenida Deputado Larroque, número 1780. Vá lá e nos visite. Nossas reuniões ocorrem nos domingos pela manhã. Nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. No domingo pela noite, às 7 horas da noite, nós temos o nosso culto. E na quarta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, nós também temos a nossa reunião de oração e doutrina. E você é nosso convidado especial. Que Deus abençoe você, sua família, e que essa cidade se volte aos pés de Cristo. Essa é a nossa oração. Amém.